Se um animal, tipo uma vaca, porco, etc., for picado por uma cobra peçonhenta e caso morrer, o ser humano poderia aproveitar a carne e comer? Ou seria envenenado também? Rodolfo, excelente pergunta. Muito boa pergunta. Vou adorar fazer a complementação. Legal demais. E a resposta de cara é: se você cozinhar a carne ou fritar, você não será envenenado. Mas tem outras coisas a serem complementadas aí. Vamos lá. Vamos entender. Inclusive tem muitos matutos que falam que você comer carne de algum animal que foi picado por cobra não influencia nada na vida. Talvez não pelo veneno, possa ser que não atinja diretamente a nós, mas uma série de outros fatores atinge. Então, mas eu já ouvi muitos matutos falando o contrário, que você não deve comer carne de vaca porque nem o urubu come. Isso é um erro. Urubus comem sim. E outro grupo de matutos vão comer mesmo, sem dó nem piedade. Pior, vão até vender. Vem comigo. Também o veneno, viu? Então a resposta, inclusive pelo Ministério da Agricultura, recomenda que não se consuma carne onde o animal foi picado por uma cobra peçonhenta, uma cobra venenosa. Então, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Eu já fui uma vez fazer compras no mercado de Carapebus e enquanto eu entrei no mercado, eles estavam abatendo um boi na grama. Na grama, só tinha facão e um boi e alguns carros parados. Eles tombaram o boi, eu entrei porque eu detesto ver isso, e enquanto eu fiz compra, isso não demorou nem uma hora, e saí do mercado, eu já não tinha mais nem vestígio do boi. Eles simplesmente tombaram, se calpelaram, esquartejaram e levaram o gado, o boi, sem assim, menor condição de higiene. Então isso é o real. Olha, eu sei que os meus amigos veterinários vão ficar um pouco chateados, até porque muitos dos meus amigos trabalham justamente na vigilância, né? E a indústria ela tem todo um padrão de higiene, etc. Mas o mundo real é muito diferente, tá? Peão, meu irmão, eu já vi casos de peão simplesmente se livrar de boi que tinha raiva. E comeu mesmo, cara. Fizeram churrascão. Isso acontece. Vocês não têm ideia da quantidade de gado que tem algum câncer, algo parecido, uma ferida. E roda, meu irmão. Roda mesmo. Inclusive os picados por serpente. E não, você não vai se envenenar por isso. Eu vou explicar aqui já já, complementando aqui o nosso amigo do banheiro do conhecimento. Isso por quê? Principalmente pelo fato de que o animal, quando ele é picado, ele tem a sua carne apodrecida. Se você não sabe quando ele foi picado ou há quanto tempo que ele morreu por conta de uma picada, isso é um fato. A carne dele já estará apodrecendo. Agora, se você viu ele sendo picado, você sabe quando ele foi picado, ou você sabe quando ele morreu, talvez o animal já estava com as suas carnes apodrecendo ainda enquanto ele estivesse vivo. Peraí, existe uma confusão entre digerida e apodrecida. Olha, primeiro que nós temos dois grupos de serpentes aqui. As elapídeas e as víboras, que causam problemas médicos. Pelo menos para interesse de soro. Sendo que as elapídeas não vão causar, não tem essas proteases que tem as víboras, entende? Já as víboras possuem enzimas em formas de protease, enquanto as elapídeas vão ter enzimas que vão ter efeito neurotóxico. Não tem nada a ver de você ter o apodrecimento da carne. Tá, tudo bem, eu sei que existem ressalvas para algumas corais que já existem alguns indícios, mas muito, muito, muito baixos. A ideia é que a peçonha dela seja neurotóxica, enquanto que as víboras basicamente são proteases. E essas proteases servem para basicamente digerir a carne da presa. Entende a parada? É como se ela precisasse injetar a peçonha para poder se alimentar. Quando a gente cuida de jararaca, animais peçonhentos como jararaca, surucucu, etc., que precisa fazer alimentação forçada, isso com o tempo pode causar uma má digestão no animal, causar grandes problemas, até o animal ir a óbito, tá? Por isso que ela precisa de injetar a peçonha na presa para poder se alimentar. Seria como se nós tivéssemos que injetar as nossas enzimas digestórias. Pois é basicamente isso. Aliás, a peçonha não tem nada de muito diferente disso. É como se o ser humano, ao invés de estar com as suas enzimas digestórias no seu trato digestório, conseguisse injetar e depois se alimentasse. Basicamente, a serpente é isso. A necrose, a necrose já é uma ação prolongada da peçonha. Geralmente o animal está vivo
para que haja a necrose, o apodrecimento. Tem que ter mais de um dia aí, pelo menos, para essa necrose começar a acontecer. Haver contaminação, claro, por patógenos externos, etc. Mas uma coisa é a digestão, outra coisa é a podridão. Vamos continuar aqui para ver se eu consigo complementar mais um pouco. Que faria com que você comesse e teria sérios problemas, principalmente na questão do seu estômago, que rejeitaria aquele alimento apodrecido e faria você passar muito mal. Vai depender do tempo que está essa ação da peçonha, mesmo que ela realmente esteja no corpo inteiro, e ela está, claro que ela vai ter uma ação local muito mais forte, mas à medida da batida do seu coração, ela vai ser muito maior, ela vai espalhando pelo seu corpo, mas é como se fosse uma predigestão. Não vai te fazer esse mal aí não. A não ser que o animal tenha mais de um dia de morto e aí esteja já em um processo de apodrecimento, que é rápido. Morreu, começa o processo de apodrecimento. Dia quente, etc., pior ainda. Se for um lugar frio, não é bem assim. A náuseas, enjoos, vômitos, diarreia, enfim. Não sei se levaria você a óbito, mas te deixaria numa situação muito mal. Ah, e outro detalhe. Mesmo a questão da picada da cobra, como a gente sabe que o veneno ele é circulado pelo corpo através dos vasos sanguíneos, pela corrente sanguínea, toda a carne fica deteriorada, comprometida na questão do uso. Então vamos pensar assim, aqui foi mordido, mas todo o resto não. Não existe isso. Se o boi foi picado por uma cobra, o veneno foi expandido para praticamente toda a carne dele. Porém, bois, vacas, geralmente como eles são de grande porte, eles aguentam picada de cobra, principalmente quando eles são picados nas patas. Bom, isso é o que estudos dizem. Agora, se eles são picados no focinho, aí a morte deles é certeza. Então, para resumir, nunca consuma carne de um animal que foi picado por uma cobra. Bom, você deve evitar sim o consumo, mas você não vai morrer por conta disso, porque, primeiro, peçonha é diferente de veneno. O veneno você precisa consumir para se contaminar, tipo o veneno do sapo. Peçonha, como eu disse, ela vai ter uma ação, são uma mistura de proteínas, uma mistura de componentes orgânicos e inorgânicos, mas se simplesmente você pega a carne que está ali, que foi empeçonhada e frita, você deturpa as enzimas, não vai ter problema nenhum. É claro que se você comer cru e se você tiver uma ferida no estômago, você pode ter alguma coisa, alguma reação, mas nada demais, entende? Não é bem assim que funciona. Pelo contrário, essa peçonha, e por isso que o nome é até peçonha e não veneno, vai ser degradado. E o pior, vai virar alimento. Mas é claro que ele está certo sobre a perspectiva de você não comer carne de qualquer procedência. E é óbvio que não é uma carne que vai ser recomendada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Agricultura, por onde for. Tá? Isso é uma coisa muito óbvia. Mas você não será envenenado. Sobre o fato de bois e cavalos aguentarem por serem animais de grande porte, não. Eles só aguentam mais tempo que você. Aguentam um pouco mais que você. Só isso. Mas eles também não aguentam a peçonha. E sim, quando é picado na pata, a chance do animal sobreviver é maior do que no focinho, porque você tem essa área aqui que está muito mais próxima à região nervosa, né? Então você pode ter problemas respiratórios ou algo parecido, mas nem toda a peçonha é uma peçonha de protease, como por exemplo a peçonha das corais, que não vai fazer essa degradação da carne, de modo que você não vai morrer por ter comido carne picada de cobra. E aliás, eu vou te ser sincero, acontece o tempo inteiro. E aí você não será envenenado. Pelo contrário, a peçonha vai ser degradada e virar alimento. Mas não é recomendado. Aproveita, se inscreva lá no canal do Banheiro de Conhecimento. Quai, seu app de vídeos curtos.